Olá pessoal, essa primeira aula do nosso curso tem como objetivo apresentar para vocês alguns conceitos básicos no estudo da ecologia e que vão ser muito úteis e vão aparecer bastante para a gente durante o desenvolvimento do curso. Tá? Então, são termos que vão estar bastante repetidos e que é interessante que a gente já discuta isso num primeiro momento para a gente poder já se familiarizar com essas terminologias. Tá? Bom, o estudo da ecologia é uma palavra que vem do grego e eco, em grego, quer dizer casa. Ecos, em grego, quer dizer casa. Então seria como se fosse o estudo da casa. Nesse sentido, casa, o local que nós habitamos, o meio ambiente no qual nós vivemos, que seria o nosso planeta, em última instância. Né? Claro que nós podemos nos referir, nenhum de nós está o tempo inteiro, né, habitando o planeta de uma forma inteira. Nós estamos em regiões, num momento numa região, num momento na outra, nós habitamos uma determinada região. Então, esse nosso meio, que é a nossa casa, aqui nesse momento, vocês em Bagé, na região da Campanha, este é o meio que vocês habitam, como vocês interagem com esse meio, e como esse meio, né, faz com que vocês tenham determinadas características e que vocês respondam às características que esse meio apresenta, tá? Então, de forma geral, a ecologia tem essa conotação de estudar o meio no qual nós habitamos. Mas a ecologia, de forma geral, ela está ocupada em estudar as relações dos diferentes indivíduos, né, de diferentes espécies entre si. Então, como que uma planta interage com um inseto, como um inseto interage com outro, como um inseto interage com seus predadores e assim por diante. E como que essas espécies também interagem com o meio que elas ocupam. Então, né, como que esse inseto interage com o ambiente, a temperatura do ambiente, a luminosidade, como que ela afeta os padrões de comportamento desse inseto, né? A disponibilidade de correntes de ar, de água, tudo isso vai promover uma série de respostas nos indivíduos e eles vão ter que dar uma resposta, né, a essas condições ambientais. Então, basicamente, a ecologia está voltada para o estudo das relações ecológicas, né, as interações entre as diferentes espécies, entre os indivíduos de uma mesma espécie e dessas espécies com as características físicas e químicas do meio em que eles ocupam. Tá? A ecologia, ela é um ramo da biologia, mas eu gostaria de deixar claro para vocês que ela não é objeto de estudo apenas da biologia, tanto é que vocês no curso de agronomia estão tendo uma disciplina de ecologia. E é fundamental que vocês, como agrônomos, tenham. Por quê? A ecologia, hoje em dia, não é vista só como uma área de estudo da biologia muito complexa. A ecologia permeia tudo o que nós vivemos hoje em dia. Cada escolha nossa, né, seja pessoal, seja profissional, ela promove um impacto no nosso ambiente, tá? No ambiente onde nós vivemos. E nós só temos um planeta, com recursos limitados, finitos. Então, cada escolha que a gente faz, ela está intimamente ligada a um impacto ambiental. E quanto menos impacto nós promovermos no ambiente, melhor para a gente conseguir sobreviver no planeta como espécie e também deixarmos que o planeta viva e mantenha suas relações ecológicas para que as outras espécies também possam viver tranquilamente no planeta. Tá? E vocês, como agrônomos, estão diretamente ligados a uma série de questões que impactam muito o ambiente, né? A produção agrícola, a produção pecuária, o uso de pesticidas, o uso de herbicidas, né? de substâncias químicas no ambiente, o uso da água, tudo isso está diretamente ligado à atividade do engenheiro agrônomo. Então, é necessário que deixe de ter ideias que são lugar comum, né, que são mais práticas, mais convencionais, e passe, e que vocês tendo embasamento, possam passar a tomar decisões maduras e que possam promover um equilíbrio entre a produção de alimentos e a redução dos impactos ambientais. E essas decisões só vão poder ser tomadas se vocês tiverem conhecimento. Tá? E é para isso que essa disciplina se presta, né? Fornecer a vocês algum subsídio para que vocês possam tomar decisões mais conscientes. Obviamente, vocês, né, é uma disciplina introdutória, né? Para quem gostar e se interessar, é interessante e é aconselhável que busquem mais fontes
né, até possam fazer mais disciplinas nesse contexto e que possam até fazer, de repente, alguma especialização dentro dessa área para que possam estar em contato, né, em consonância com o que temos hoje em dia de informação a respeito dos impactos ambientais que a produção de alimentos promove no planeta, ok? Bom, os sistemas ecológicos, eles vão funcionar de uma forma hierárquica. Dentro da ecologia, a gente estuda do nível do indivíduo até o nível da biosfera. Dentro de biologia, existem níveis abaixo, né, do nível do indivíduo, que é o nível dos tecidos, né? Então se pode fazer um estudo de tecidos, de órgãos, pode-se fazer um estudo de células, pode-se fazer até estudo de moléculas, tá? Mas nenhum dessas classes hierárquicas da biologia, tecido, órgão, molécula, interage de forma individual com o ambiente. Tá? É só a partir do nível de indivíduo que nós temos uma interação, como já diz o próprio nome, né, individual com o ambiente. Então é por isso que a gente em ecologia estuda a partir do nível do indivíduo. Tá? E aí a gente vai pegar, por exemplo, um indivíduo de uma espécie, uma árvore, tá? De uma determinada espécie, uma árvore de angico, por exemplo. Tá? O que o estudo da ecologia no nível de indivíduo vai querer estudar? As alterações e as adaptações, tanto de formato, morfologia, quanto de fisiologia, de funcionamento, né, quanto bioquímica e tal, que esse indivíduo vai ter diante das imposições que o ambiente faz com relação a ele. Então, muda a temperatura. Se eu tenho um ambiente onde eu tenho uma determinada temperatura, uma determinada condição de luz e de água, como que esse indivíduo responde se essas condições modificarem? Tá? Então, a ecologia do indivíduo ela trabalha nesse nível. Quando nós vamos para um nível acima, a gente trabalha com população. População é o quê? É o conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam a mesma área geográfica, tá? Uma determinada área geográfica. Que área geográfica? Não sei, depende do meu estudo. Quem determina a área geográfica que vai estudar é a pessoa que vai fazer o estudo. Se eu quiser considerar a população de Angico na cidade de Bagé, eu tenho uma determinada área geográfica que eu determinei. Mas se eu quiser extrapolar esse estudo e levar isso para a região da Campanha, eu já tenho uma outra área geográfica. Se eu quiser fazer isso no estado do Rio Grande do Sul inteiro, já é uma outra área geográfica. Tá? Então, o habitat de uma determinada espécie é a região onde ele ocorre, mas eu posso delimitar a região geográfica que eu vou fazer o meu estudo. Tá? Nesse caso, quando trabalha-se com populações, a gente já avalia um outro tipo de elemento. A gente vai avaliar a composição dessa população, se tem mais indivíduos, se tem sexos diferentes, vai ter mais macho ou mais fêmea. Tem algum outro sexo além do macho da fêmea? Tá? Eu vou avaliar a idade média dos indivíduos dessa população. Eu vou avaliar também a frequência com que essa população vai se reproduzir e eu vou avaliar crescimento ou redução dessa população ao longo do tempo. Tá? Taxas de reprodução, de morte, de migração, de emigração, tudo isso é avaliado num estudo de população. Agora, quando eu vou para o nível das comunidades, eu já vou ter uma coisa diferente. Eu vou ter, como conceito de comunidade, o conjunto de populações de diferentes espécies que ocupam o mesmo espaço geográfico, tá? Determinado pelo estudo, né? Por quem vai fazer o estudo. Aí é que vem uma questão. O que é espécie, né? Vocês já devem ter ouvido falar que para ser indivíduos serem considerados da mesma espécie, eles têm que ser capazes de se reproduzirem e gerarem um descendente fértil. Esse é um conceito clássico de espécie, mas que, infelizmente, né, a biologia, felizmente e infelizmente ao mesmo tempo, que dificulta um pouco o estudo, mas ao mesmo tempo é porque é muito interessante, na biologia nada é uma coisa vencida totalmente, isso aqui é desse jeito e acabou. As coisas com o passar do tempo vão evoluindo e os estudos vão trazendo novas informações. Espécie, esse conceito de espécie já não cabe mais hoje em dia. Existem vários conceitos de espécie, mas hoje em dia o que a gente considera como espécie são indivíduos que tenham uma informação genética com máximo de similaridade, né? Vai ter basicamente a mesma composição genômica, um indivíduo de uma mesma espécie.
E por ter uma mesma composição genômica, esse indivíduo vai formar as mesmas enzimas, as mesmas proteínas, as mesmas substâncias dentro do seu corpo, as mesmas moléculas, e por esse motivo vai ter uma compatibilidade de moléculas, de tecidos, de células, e por esse motivo vai conseguir, também de genoma, por esse motivo vai conseguir se reproduzir e dar origem a um indivíduo fértil. Entretanto, existem espécies que não se reproduzem de forma sexuada, e a gente não pode dizer que não são indivíduos da mesma espécie, tá? Por isso que essa questão de dizer, tem que cruzar e dar um indivíduo fértil, ela não vale mais, porque alguns indivíduos se reproduzem de forma assexuada. Por exemplo, todos os organismos procariotos se reproduzem de forma assexuada, tá? Então é por isso que a gente não usa mais esse termo. Então, quando a gente está falando em estudos de comunidade, nós estamos falando de uma mesma região geográfica, um mesmo habitat, que é compartilhado por populações de espécies diferentes. O que a gente vai estudar dentro desses estudos de comunidade? Como essas populações interagem, tá? As relações que ocorrem entre as espécies diferentes são relações positivas. Existe, por exemplo, uma relação de mutualismo, uma simbiose, um comensalismo, ou existem relações de predação, parasitismo, né? Como que uma população aumenta em relação a quando uma outra diminui, né? Como que as diferentes populações competem por nutrientes e por espaços dentro daquele habitat, tá? Depois, quando a gente trabalhar um nível acima, a gente vai para os ecossistemas. O que é um ecossistema? É o conjunto de populações de espécies diferentes do nosso ambiente, ou seja, a comunidade, mais os elementos chamados de abióticos do nosso ambiente. Então, quando a gente coloca a bio-vida, quando a gente coloca um A na frente, no grego quer dizer negação. Então, abiótico é o elemento não vivo do meu ambiente. Então, o ecossistema, quando a gente estuda ecossistema, a gente coloca os elementos não vivos na equação. Quando a gente está trabalhando com indivíduo, são os elementos vivos. Quando trabalhando com população, são os indivíduos daquela população. Então, por exemplo, são todos os seres humanos, na população de seres humanos de Bagé. Então, eu estou trabalhando só com as pessoas. Quando eu vou para a comunidade, eu estou trabalhando com a comunidade de plantas e bichos que eu tenho num campo. Mas eu não estou considerando ainda os elementos não vivos. Quando eu vou para o estudo do ecossistema, eu começo a considerar os indivíduos não vivos. Aí entra o que? Os elementos não vivos. Aí entra o que? Eu começo a entender e querer entender a relação entre os indivíduos dessa população, né, dessa comunidade que está lá dentro, mais a interação deles com a temperatura, com a luminosidade, com a salinidade do solo, com o tipo de solo que eu tenho, com o movimento das correntes de ar, com frio, calor, tudo isso entra na equação quando eu trabalho com ecossistemas. Então, em estudos de ecossistemas, é comum a gente ver as interações dos indivíduos com o ambiente físico e químico e também as trocas de energia. E por fim, a gente tem a biosfera, que aí é o conjunto de todos os ecossistemas do nosso planeta e é exatamente o que? Biosfera é a região do planeta onde a vida se encontra. Tá? Basicamente, ela tem 17 quilômetros de extensão e ela vai ir do fundo dos oceanos, lá nas fossas marianas, que tem 11 quilômetros de profundidade, tá? E são as regiões mais profundas do planeta, e aí lá no fundo, por incrível que pareça, são encontradas formas de vida, tá? São formas de vida, obviamente, que vivem totalmente no escuro, sob elevadas pressões, né? E temperaturas muito baixas, e essas conseguem viver lá nessas condições porque vão se nutrir a partir de processos quimiosintéticos, tá? A gente vai falar sobre isso depois. Até a região dos aves que conseguem viver, né? Encontrar parceiros, né? Conseguem encontrar alimento em regiões muito altas lá da atmosfera. Tá? Então, toda essa região ocorre atividade ecológica, ocorre vida. Não quer dizer que as aves voem o tempo inteiro, não. Elas pousam, a gente sabe disso e tal, mas elas vão realizar atividades ecológicas delas em grandes altitudes. Então, a gente considera essas regiões como onde ocorre vida, nem que seja por algum momento, como sendo a biosfera. A biosfera é composta por atmosfera, que é a parte dos gases, tá? A hidrosfera, que comporta todos os corpos d'água, tanto doces quanto salgados, e a chamada litosfera, que é a crosta terrestre e a porção superior do manto,
que vai ter de alguns centímetros até alguns metros, que é onde a gente vai ter vida, tá? E aí nós vamos ter o quê? Ah, mas existe vida a vários metros abaixo do solo? A região onde tem os micro-organismos que tornam o solo mais fértil não ocorre nos primeiros centímetros de solo? Sim, mas a gente precisa compreender que existem animais que cavam, né, a grandes profundidades dentro do solo e eles exercem funções ecológicas lá dentro. E a gente também tem que entender que grandes árvores vão ter sistemas radiculares muito grandes e muito profundos, muitos metros abaixo do solo. E lá tem vida. Portanto, existe um organismo vivo habitando lá, nem que sejam as raízes das plantas, com as bactérias e os fungos que fazem interação com essas raízes, é biosfera, tá? Agora eu vou falar só um pouquinho para vocês a respeito de algumas das questões que formam o ambiente que as espécies habitam, tá? O ambiente é tudo aquilo que cerca o ser vivo, tá? E dentro desse ambiente a gente vai ter características que são físicas e químicas, tá? Então nós vamos ter as características que são chamadas de bióticas e as características que são chamadas de abióticas. Então é importante em ecologia a gente trabalhar com essas duas características. Os fatores bióticos de interação vão ser, por exemplo, organismos que interagem uns com os outros. Então eu tenho uma espécie de planta e quais vão ser os fatores bióticos para o ambiente dessa planta? Os polinizadores que visitam ela, as bactérias que fazem interação na raiz com ela e que, por exemplo, podem fornecer nitrogênio para essa planta, os fungos que fazem simbiose com essa planta e aumentam a área de absorção de água na raiz, os fungos que causam doenças nessa planta, assim como as bactérias e os vírus também. A gente vai ter também os nematóides, os vermes que também podem causar doenças. A gente vai ter os insetos que vão cortar as folhas e se alimentar das folhas. A gente também pode ter outros herbívoros, mamíferos de grande porte que podem se alimentar dessas folhas, né? Então esses são os fatores bióticos. Os abióticos vão ser todos os outros que não são vivos. Temperatura, as chuvas, né? Salinidade, umidade relativa do ar, tá? Então todos esses fatores são importantes para o desenvolvimento da planta. Quando eles se encontram em quantidades inferiores, por exemplo, pouca água, pouco nutriente no solo, eles vão ser considerados como fatores limitantes para o desenvolvimento dessas espécies. E aí é importante a gente entender que, por exemplo, uma planta consegue se estabelecer num ambiente, uma árvore, e usar os nutrientes daquele ambiente. Duas, três, ok. Temos mais árvores crescendo naquele ambiente, o ambiente começa a ficar esgotado e aí nós começamos a encontrar carência de nutrientes. Então, relações ecológicas a partir daí, tá? Os principais fatores abióticos que vão influenciar os seres vivos vão ser a temperatura, a luz, a umidade, a salinidade e os chamados fatores edáficos, que são aqueles relacionados ao solo, tá? A temperatura é um fator que afeta demais os processos que ocorrem dentro dos organismos, tá? Porque a temperatura ela vai estar ligada a uma série de alterações. Primeira questão, se as temperaturas forem baixas, a gente tem uma redução da solubilidade dos líquidos. É como se os líquidos se tornassem mais viscosos à medida que a temperatura vai baixando, tá? Até mesmo chegar no momento em que eles congelam. E aí nós vamos ter alterações importantes, tá, para alguns organismos, né? Organismos que vivem em corpos d'água podem ser, né, ficar congelados durante uma queda de temperatura muito brusca, né? Uma queda de temperatura quando as temperaturas forem muito baixas. Outra coisa importante, como que a planta conduz os nutrientes dela dentro do corpo da planta? A partir de movimentos proporcionados por água, né? Então, a água dentro dos condutos da planta, em temperaturas muito baixas, vai aumentar a viscosidade dessa água, fazendo com que essa planta circule água em menor quantidade. E isso vai fazer com que a água chegue menos nas folhas, na parte superior da planta, fazendo com que a planta experimente aquilo que a gente chama de seca fisiológica. Embora tenha água no solo, a planta não consegue absorver muito a água porque a água está muito mais viscosa do que o que acontece com temperaturas mais amenas. Nesse momento a planta começa a ter dificuldade de absorver água e apesar de ter água no solo, ela se encontra com déficit hídrico, tá? Outra coisa que pode acontecer é quando a temperatura está muito elevada e a gente considerar um ambiente aquático, a gente vai ter a redução da solubilidade dos gases dentro dessa água. Então, à medida que a temperatura aumenta, o oxigênio e o dióxido de carbono, eles ficam menos disponíveis
para os organismos, tá? Então, animais dentro desse ambiente aquático vão ter dificuldade para respirar se a temperatura da água estiver muito quente. Então, esses organismos vão ter mais dificuldade em encontrar o oxigênio. As plantas também, e além disso, as plantas também vão ter dificuldade para absorver o CO2 para fazer fotossíntese. Então, aumentos muito elevados de temperatura na água prejudicam muito o desenvolvimento dos organismos que vivem nesse ambiente aquático, tá? Outra coisa importante, as enzimas que fazem as funções dentro da célula, degradam substâncias, fazem o aproveitamento de energia, disponibilizam energia para as células, elas vão sofrer também com os processos de funcionamento delas e de estrutura delas à medida que a temperatura aumenta. Então, aumentou muito a temperatura, as enzimas começam a trabalhar de forma mais dificultada, elas começam a se degradar e os processos fisiológicos começam a ter dificuldade para ocorrer. Então, temperaturas muito elevadas podem promover uma degradação das enzimas que poderia levar até mesmo a um colapso dos processos fisiológicos desses indivíduos. Por que febre muito alta no indivíduo é uma coisa perigosa? Justamente por isso. Pode ocorrer a dificuldade de funcionamento das enzimas e levar a um colapso metabólico do indivíduo. Tá? E existe também uma questão importante, né? Indivíduos que dependem de uma transição entre ambientes terrestres e aquáticos vão encontrar uma variação de temperatura maior dentro desses ambientes. Por quê? A água ela tem maior calor específico do que o ar. Então a água leva mais tempo para aquecer, mas também leva mais tempo para esfriar. Então, à medida que nós temos um dia muito quente, por exemplo, o ar se torna muito quente por causa desse dia que nós estamos tendo, né, um dia muito quente, enquanto a água não aquece tanto. Então existe sempre uma diferença entre a temperatura que está na água e a temperatura que está na atmosfera, e isso provoca uma série de relações ecológicas interessantes. A luminosidade também é um fator fundamental. A luminosidade no nosso planeta, a principal fonte de luminosidade no nosso planeta é o Sol. Nós temos fontes artificiais de luz, obviamente, mas o Sol é a principal fonte de energia e luminosidade do nosso planeta. Só que ela está distribuída de forma diferente ao longo do planeta e ao longo do ano. E isso é uma coisa extremamente importante para a gente entender a diferença de distribuição de vida no nosso planeta. Por que nós temos maior biodiversidade nos trópicos do que nós temos nas regiões mais temperadas, principalmente próximas às regiões polares? Porque nós temos maior distribuição de luz solar, mais constante, né? São em torno de 12 horas de sol por dia nas regiões tropicais, tá? Dos trópicos, e a gente está lá próximo ao Equador, e isso faz com que a temperatura e as condições de luminosidade não variem quase nada ao longo do ano. E isso torna o ambiente extremamente homogêneo, dando para as plantas exatamente aquilo que elas querem: muita chuva, muita umidade, muita luminosidade e uma temperatura constante ao longo do ano. Planta quer isso. A maior parte das plantas quer isso. As plantas que vivem em outros lugares se adaptaram a essas condições. Mas por que nós temos maior biodiversidade nessas regiões do Equador? Porque é mais fácil para as plantas viverem nessas condições. E aí, onde eu vou ter mais planta, obviamente eu vou ter mais variedade de organismos que se alimentam de plantas. E por conseguinte, eu vou ter maior variedade de organismos que se alimentam desses organismos que comem plantas. E assim, eu gero uma teia alimentar muito mais complexa. E aí eu vou ter maior biodiversidade. Em lugares onde faz muito frio e tem pouca luminosidade ao longo do ano, se torna mais difícil. Vai existir nesse lugar somente um número reduzido de espécies, porque são aquelas que conseguiram, a partir de adaptações fisiológicas muito intensas, se adaptar a condições mais adversas, ok? A luz ela é fundamental para uma série de processos, tanto em animais quanto em plantas, né? A luminosidade ela guia os hábitos dos animais, né? Animais que vão ser diurnos ou animais que vão ser noturnos. Nós não temos animais que são noturnos e diurnos ao mesmo tempo. Os animais têm predileção ou por serem noturnos ou por serem diurnos. Eles têm uma hora de descanso. E isso vai depender de uma série de adaptações que estão ligadas ao curso evolutivo dessas espécies. Tá? Nós vamos ter animais que vão regular então o sono pela presença ou ausência da luz. Nós vamos ter animais que vão regular as suas fases reprodutivas de acordo com as fases de luminosidade. Então, reduzindo a luminosidade, por exemplo, isso pode indicar para um animal que ele está tendo que entrar na fase de hibernar, por exemplo, que o inverno está chegando, né?
Aumentou a luminosidade, significa que por aí vem o verão. Então esses animais se reproduzem nessa época porque eles sabem que eles vão encontrar mais alimento na época do verão. Para as plantas a mesma coisa, a reprodução geralmente se dá nas fases de maior luminosidade porque vão encontrar, né, fases de mais disponibilidade de animais para fazerem a sua reprodução, a sua polinização. Germinação de sementes da mesma forma, em épocas de temperatura mais elevada e maior luminosidade, para permitir com que a planta se desenvolva naquela fase delicada de plântula, nas fases em que o ambiente está mais moderado, tem menos escuro e menos frio. Tá? Outra coisa importante é a luminosidade nos ambientes aquáticos. Quanto mais próximo da superfície, mais luz, porque a luz sofre na água processos de difração, de refração e de absorção pelas partículas que estão né, dentro desse ambiente aquático lá no turbilhão das águas. À medida que a luz vai entrando dentro da coluna d'água, ela vai sendo dissipada e vai se perdendo, e aí logo em seguida nós temos regiões escuras. A maior parte da vida se dá nas regiões onde tem luminosidade. Por quê? Nessas regiões é que ocorrem as algas que fazem fotossíntese e, por conseguinte, os animais que se alimentam dessas algas estarão nessa região. E os animais que se alimentam destes animais que comem as algas também vão procurar essas regiões mais rasas para poderem se alimentar. Então é por isso que eu vou ter maior quantidade de vida na região onde há luz. A umidade é a quantidade de vapor de água que eu tenho presente no meu ambiente, no meu volume de ar. Ela é extremamente importante porque ela está diretamente ligada com a pluviosidade do ambiente, porque quando chove, calor em cima, evapora a água, o ambiente fica saturado com o vapor de água. E também porque com as plantas. Por que uma floresta tropical é tão úmida? Porque existe a pluviosidade, que faz com que o calor da chuva no solo faça com que essa chuva que ocorreu lá evapore e vá para o ar. Tá? Junto associado a isso, as plantas estão transpirando e evaporando grandes quantidades de vapor de água para a atmosfera. E isso faz com que se formem nuvens de chuva que ficam carregadas e caem sob a forma de chuva mais uma vez. Então, se mantém um ciclo de umidade relativa muito alta o tempo todo. E isso é extremamente importante para manter a vida nesses ambientes, porque planta gosta de umidade. Tá? Os organismos como moluscos terrestres e as briófitas, que são os musgos, né, não conseguem fazer nenhum tipo de mecanismo que regule a perda de água. E isso é extremamente importante. A gente vai ver depois em fisiologia vegetal que a planta tem que ter muito cuidado com a questão de evaporação, com a questão de perda de água, porque a planta não se move. Então a planta ela precisa manter água na estrutura dela de forma a ter mecanismos que evitem que ela perca excesso de água. Organismos que não conseguem fazer isso, eles vão estar, obviamente, obrigados a viver em ambientes de altíssima umidade no ar. Então eles não podem viver, por exemplo, numa região onde tem um período do ano que é seco. Tá? Por isso que nós vamos encontrar sempre os moluscos como lesmas, caracóis e as briófitas, que são os musgos, em ambientes muito úmidos. Pode ver, quando chove, logo depois que chove, se vocês têm jardim, gramado, alguma coisa em casa, logo depois que acontece uma chuva bem boa, vocês vão observar muitas lesmas e caracóis saindo para dar um passeio. Por quê? Porque aí o ambiente todo está úmido, eles não precisam ficar confinados embaixo de plantas, dentro de toceiras de planta, embaixo de galhos e folhagens, que é onde a umidade se mantém, e eles podem sair para dar um passeio, porque todo o ambiente está úmido, eles não vão desidratar. Salinidade é um outro ponto importante, porque ela quer dizer a quantidade de sais que estão dissolvidos no solo ou na água. Uma água pode ser considerada doce se tem até meio grama de sal por litro de água. As águas salgadas têm em torno de 35, então é bem mais. As salobras vão ter valores intermediários. Tá? Qual que é a importância da questão da salinidade? A salinidade, tanto no solo quanto na água, ela precisa estar num determinado nível, fazendo com que os organismos que vivem lá consigam pegar esses sais para a sua nutrição. Vamos lembrar o que são esses sais, gente? É cálcio, é fósforo, é ferro, é molibdênio, todos os minerais que os organismos vão precisar para fazer as suas funções biológicas, né? Todos os elementos minerais que a gente utiliza, tanto planta quanto bicho. Então é fundamental que isso esteja presente no ambiente. Tá?
Agora, se está presente no ambiente em baixa concentração, provoca deficiência, alterações fisiológicas, dificuldades para esses organismos se estabelecerem nesse ambiente. Se está em excesso, pode promover o quê? Vamos lembrar que a água, ela sempre vai se movimentar do meio onde ela está mais concentrada para o meio onde ela está menos concentrada. Se eu tenho muita quantidade de sal na minha água, por exemplo, mais do que dentro da célula do organismo que está vivendo lá dentro, o que vai acontecer com a água? A água vai sair de dentro da célula para o ambiente. E aí o indivíduo pode desidratar. Então é fundamental que exista essa salinidade em equilíbrio. Existem ambientes muito salinos onde vivem organismos? Existem. Mas eles têm que ter uma série de adaptações para viver nesse lugar. Por fim, os fatores edáficos são os referentes ao solo. Vai dizer para a gente o quê? Quanto que esse solo é poroso, quanto que esse solo permite a passagem dos gases, né? Então, quais são os elementos que compõem esse solo? Esse solo tem um componente maior de argila, tem um componente maior de areia, tem um componente de matéria orgânica bom ou não. Isso vai dar ideia do quanto que esse solo é fértil, quanto que esse solo permite com que circule água e gases dentro desse solo, e quanto que esse solo também retém de água e de gases, porque isso vai ser fundamental para permitir a sustentação da vida nesse solo. Outra questão importante é que os sistemas ecológicos eles vão ser governados por princípios físicos e biológicos. Toda a vida se constrói em cima das propriedades físicas do ambiente e nas reações químicas da matéria que ocorrem nesse ambiente. Tá? Para isso, a gente tem que entender que existem 3 grandes princípios biológicos que norteiam o estudo da ecologia. Primeiro princípio, o da conservação da matéria e da energia. Segundo princípio, o dos estados de equilíbrio dinâmico. E o terceiro princípio da evolução. Passar rapidamente cada um deles aqui para vocês. O princípio de conservação da matéria e da energia, ele é o princípio de conservação da energia é a primeira lei da termodinâmica, que diz o quê? A energia não pode ser criada, a energia não pode ser destruída, a energia ela é apenas transformada. Então a quantidade de energia que nós temos no universo é a mesma desde a criação do universo. Ela só vai sendo transformada ao longo das reações que vão acontecendo. Tá? A matéria é a mesma coisa. A gente não cria matéria nem destrói matéria. A gente transforma a matéria. Então, originalmente, nós temos dentro do nosso planeta, do nosso universo, uma quantidade de matéria e de energia que existe desde a sua criação. Tá? Nós não criamos nem destruímos esse. Tá? Então, os estudos ecológicos, eles vão como eles estão dentro do nosso planeta, a gente tem o seguinte: a quantidade de matéria do nosso planeta é fixa. E é por isso que a gente não tem matéria entrando. Claro, cai um meteoro aqui, mas isso é insignificante. O que nós temos de matéria é do evento da criação do nosso planeta. Tá? Ela só vai sendo transformada. Uma hora ela está numa forma inorgânica, outra hora ela está numa forma orgânica e assim ela vai sendo modificada. Mas ela não vai sendo criada. Os organismos não estão criando matéria. Tá? Então, quando a gente faz um estudo de matéria no nosso planeta, a gente trabalha com os fluxos de matéria, com os ciclos de matéria. Então a matéria uma hora está de um jeito, outra hora está de outro jeito. Tá? Ela não é construída, ela é modificada. Então uma hora ela está na forma de um organismo, daqui a pouco esse organismo morre, se decompõe e essa matéria volta para uma forma inorgânica para ser utilizada por um outro organismo mais lá na frente. Agora a energia é um pouco diferente, porque de onde vem a energia do nosso planeta? A princípio a energia do nosso planeta vem toda da luz solar. Tá? Então nesse sentido, o planeta troca energia com o meio, tá? Então a gente recebe energia do Sol e irradia energia para o espaço. Então a energia não é criada e nem destruída. Ela vem do Sol, vem do espaço e volta para o espaço. Mas a energia dentro do nosso planeta, sim, ela pode chegar em quantidades maiores ou menores. Então a quantidade de energia no planeta, sim, varia. Depois a gente vai ver isso mais para frente. Agora a questão dos estados de equilíbrio dinâmico. Todos os ecossistemas, inclusive os indivíduos, as células, todas as formas biológicas, elas querem estar em equilíbrio, tá? Então, existe troca de matéria e de energia o tempo todo entre os sistemas e o meio. O que é um sistema? Eu posso considerar qualquer coisa como um sistema. Uma célula pode ser um sistema. Qual que é o meio da célula? Ou as outras células que estão ao redor dela. Se for uma bactéria que vive, por exemplo, dentro da água, uma célula de bactéria é o sistema que eu estou estudando, o meio é a água que ela está aí na volta dela. Uma pessoa é um sistema. O que é o meio? O local onde ela habita. E assim sucessivamente. Agora, o meu sistema pode ser
um ecossistema. E aí eu vou estudar a interação desse ecossistema com os ecossistemas que estão ao redor, tá? Então, esse tamanho do sistema é variável, mas os sistemas biológicos, eles são abertos. Eles vão trocar energia e matéria com o meio, tá? Só que essas trocas, elas vão querer sempre fazer o quê? Chegar a um equilíbrio. Então, o que eu recebo... Então, se eu imaginar uma floresta madura, como uma Amazônia, por exemplo, as trocas que existem do meio com o sistema que é a floresta, elas estão em equilíbrio. Por quê? Basicamente, a quantidade de energia que essa floresta adulta madura absorve, por exemplo, de dióxido de carbono para fazer o crescimento e a manutenção dessa floresta, está mais ou menos no mesmo nível na quantidade de dióxido de carbono que essa floresta libera ao respirar. Então, isto é equilíbrio, tá? Animais, por exemplo, que são endotérmicos, que são, por exemplo, é o nosso caso dos mamíferos, nós perdemos energia para o ambiente o tempo todo, como todos os organismos perdem. As plantas perdem energia para o ambiente, os animais, os fungos, a gente perde energia para o ambiente de forma constante. Como é que a nossa temperatura corporal então é sempre a mesma? Tá? Tem pequenas variações. Por quê? Porque a gente recebe energia do ambiente na forma de alimentação. Então a gente repõe essa energia perdida para o ambiente na forma de calor, que a gente está perdendo o tempo inteiro para o ambiente, a partir da nossa alimentação. Tá? Outra coisa que acontece, substâncias dentro do nosso corpo são sintetizadas e destruídas o tempo inteiro. Se a gente pensar proteínas estão sendo constantemente quebradas e desfeitas dentro do nosso corpo, mas nosso corpo continua sempre mais ou menos a mesma coisa. Por quê? A mesma taxa de proteínas que estão sendo desfeitas, do outro lado tem sendo proteínas produzidas, tá? Dentro de uma população, você imaginar agora já dentro de população, à medida que os indivíduos nascem, também tem indivíduos que morrem. Então, nascimento contrabalança a morte. Então, é por isso que a população se mantém mais ou menos dentro de um equilíbrio. Tá? As próprias competições, e aí vem no nível de comunidade. Uma população começa a crescer muito, ela vai competir com outra população de uma outra espécie. E aí as espécies começam a brigar entre si pelos mesmos nutrientes, pelos mesmos espaços, e aí começa a haver um controle ambiental que leva ao equilíbrio dessas comunidades. Quando o homem interfere, por exemplo, desequilíbrios, não é? Isso, e esses desequilíbrios eles também podem ser da própria natureza. A natureza tem ciclos, né? Mas esses ciclos estão sendo quebrados com muita frequência por ação do homem. E aí, por fim, uma outra característica que é importante, que é a questão da evolução. O problema da evolução é que a gente não vê ela no nosso tempo de vida, ela ocorre em uma escala de tempo muito grande. Tá? O que é a evolução? Se eu disser de forma mais clássica possível, a evolução é a mudança na frequência de determinados genes dentro de uma população. Ou seja, a evolução ela ocorre por mutações que são aleatórias. A partir do momento que ocorre uma mutação, geralmente essas mutações são ruins. Elas vão provocar desvantagens para os organismos, tá? Então vamos fazer com que esse organismo viva menos, com que esse organismo não se reproduza de forma tão eficiente, com que ele não tenha uma vida tão eficiente e ele morra antes, tá? Porque não consegue se adaptar. Eventualmente uma mutação dessas é boa. E se uma mutação é boa, por exemplo, um indivíduo consegue obter mais nutrientes, um indivíduo consegue ser mais forte, um indivíduo consegue ser mais atraente e se reproduzir mais, o que vai acontecer? Esse indivíduo ele vai ter sucesso reprodutivo, porque ele vai viver mais tempo, ou ele vai ser mais forte, ou ele vai ser mais bonito, mais atrativo, e isso tudo vai fazer com que ele consiga ter mais eventos reprodutivos ao longo da vida dele. E ele vai gerar uma prole mais numerosa. E a partir desse momento, a gente vai ter o que a gente chama de fixação dessa mudança que aconteceu em um único indivíduo. A gente vai ter esse padrão se fixando ao longo de um grande espaço de tempo. Esse padrão vai se fixar no ambiente. E isso é fundamental para a gente entender as relações ecológicas, porque elas podem variar ao longo do tempo justamente pelo processo evolutivo. E aí isso faz com que uma determinada espécie se adapte muito bem a uma região e outras espécies não. Tá? Então, a evolução está diretamente ligada a essa adaptação às condições ambientais. E é por isso que você diz, mas então tem plantas que vivem no deserto. Planta não precisa de água? Muito, sim. Então, como é que tem plantas que vivem no deserto? Evolução. Tá? Mutações que vão surgindo, que tornam esse indivíduo adaptado a uma condição diferenciada e faz com que ele consiga sobreviver a uma condição
de deserto, tá? E por fim, só para diferenciar dois conceitos importantes, os indivíduos, né, vão ter papéis diversos nos sistemas ecológicos. Então, duas questões importantes para a gente fixar: habitat e nicho, tá? Habitat é a região, o espaço físico que é habitado por um indivíduo, tá? Esse conceito é importante porque, se eu digo para vocês que o habitat de uma determinada espécie de inseto é a floresta tropical, vocês conseguem imaginar quais são as pressões ambientais que essa espécie e a realidade ambiental que essa espécie encontra. Vocês vão imaginar o quê? Um ambiente de luminosidade que não varia ao longo do ano, temperaturas que não variam grande coisa ao longo do ano, bastante umidade ambiental. Então vocês já imaginam um ambiente e grande quantidade de alimento para esse indivíduo. Então vocês já conseguem ter uma ideia. Se eu digo para vocês que o habitat de uma outra espécie de inseto é um deserto na Patagônia, vocês já vão imaginar uma outra realidade completamente diferente, não é? Então por isso que a gente tem a ideia do habitat é importante, porque quando eu falo sobre o habitat, eu vou ter uma ideia das pressões ambientais que esse indivíduo que vive nesse lugar vai enfrentar. Agora, o nicho é a posição que a espécie ocupa dentro do ecossistema. É a gama de condições bióticas e abióticas que essa espécie tolera, tá? Então, gente, não é só uma questão de função. O nicho é a posição ocupada por uma espécie e como que essa espécie interage com as condições bióticas e abióticas deste ambiente, tá? Então, um ser humano, o que ele é? Que tipo de organismo é um ser humano? Ele é um organismo produtor ou ele é um organismo consumidor? Ele consome apenas carne, ele é um indivíduo carnívoro, ou ele consome outros tipos de alimento? E que tipo de temperatura que esse organismo consegue suportar? Então, se ele consegue suportar variadas temperaturas, eu suponho que ele vai viver em ambientes muito variados dentro da biosfera, né? Que tipo de alteração que esse organismo faz dentro desse ambiente? Então, o nicho é a posição que se ocupa dentro do ecossistema, tá? É dito que nenhuma espécie ocupa o mesmo nicho. Cada espécie tem o seu nicho diferente. Por quê? Para considerar o nicho, que é a posição que essa espécie ocupa dentro desse ecossistema, eu tenho que considerar muitos elementos. Do que essa espécie se alimenta? Tá? É um organismo, como eu disse, produtor, consumidor. Consome o quê? Tá? Quais predadores essa espécie possui? Bueno, eu tenho um coelho herbívoro, né? Ou eu tenho uma cobra que é carnívora. Essa cobra e um ser humano que é onívoro. A cobra tem predadores? Tem. Algumas aves de rapina predam cobras. O ser humano tem um predador? Não, o ser humano não tem um predador natural. Tá? Então aí nós já temos duas relações diferentes. Como se reproduz? É um indivíduo que se reproduz de forma sexuada, assexuada, é fecundação interna, é fecundação externa, dá prole numerosa, dá prole pequena, tá? Aí nós vamos ver uma questão de K e R estrategistas mais para frente. Guardem essas letrinhas, tá? Como que vai tolerar cada um desses fatores abióticos do ambiente? É muito tolerante à temperatura, à variação de temperatura? É pouco tolerante à variação de temperatura? Vive num ambiente com muita luminosidade? Só tolera ambientes com baixa umidade relativa ou com muita umidade no ambiente? Tudo isso é considerado para cada indivíduo. E por isso que todos esses fatores somados, eles vão trazer para a gente basicamente a informação de que cada espécie vai ter um nicho para si. E esse nicho não vai ser compartilhado por outras espécies. Ok?